Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui a sua amiga e irmã Anita Castro que vos fala. Estamos iniciando mais um abençoado Evangelho no Lar. Não esqueçam, meus queridos, de ter aí consigo uma garrafa ou uma jarra de água para que seja fluidificada ao longo dos trabalhos e convidem os seus queridos, os seus amigos, os seus amados, os seus familiares para estarem aqui junto conosco. Nós vamos iniciar com uma página de harmonização que vem do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos ver o capítulo 8, sob o título Marcas, que diz o seguinte: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, os discípulos podem encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Emmanuel sempre com as suas palavras abençoadoras para as nossas vidas, não é mesmo, queridos? Que nós possamos trazer as marcas do Mestre Jesus em cada ato, em cada palavra, em cada sentimento, em cada pensamento de nossas vidas. Vamos então fazer a nossa prece inicial e posteriormente nós vamos ler um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, amigo de todas as horas, Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe da humanidade, nossa mãezinha querida, venerando os amigos, queridos companheiros de caminhada que nunca se esquecem de nós em tempo algum. Nós vos pedimos as bênçãos para este momento em que nos reunimos diante ao Evangelho de Jesus, para abençoarmos nossos lares, nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares e tudo aquilo que nós tocarmos, todos aqueles que nós amamos. Vos pedimos também as misericórdias que vêm do coração divino, para que todos os nossos irmãos desencarnados que estejam próximos a nós
ligados a nós de alguma forma, possam receber também a graça divina, o amor bendito que vem de Jesus e da espiritualidade superior. Que Deus os socorra e os conduza para caminhos do bem, caminhos da paz, caminhos da iluminação. Que todos esses irmãos sejam abençoados e, quiçá, se temos algum débito com eles, que eles possam nos perdoar, seguirem os seus caminhos, entendendo que quando estão ligados a nós, tentando atrapalhar os nossos caminhos, talvez, na verdade estão atrapalhando a si mesmos. Que eles possam então receber em seus corações a abertura para que o amor de Cristo possa penetrar. E que nós colaboremos com esses irmãos em nossas atitudes elevadas, transformando em nós o que for necessário, para que possamos também crescer e auxiliar a esses irmãos crescerem. Que a paz de Cristo seja instalada entre nós e que eles sejam conduzidos a lugares de amor e de luz, onde possam refazer os seus caminhos. Pedimos nesta noite também por todos os órfãos, para que recebam o amor divino, para que recebam aqueles que estejam capacitados a ser seus padrinhos, suas madrinhas, seus papais, suas mamães. Que essas crianças possam encontrar um lar onde sejam amadas e respeitadas, onde possam se desenvolver, onde possam receber aquilo de que necessitam para o seu crescimento em amor. Pedimos também por todos os asilos, as casas de repouso onde estão os velhinhos, que lá entrem os amigos queridos de luz e levem a consolação, a ternura, a paz, a saúde e também a resignação, para que esses queridos velhinhos possam enfrentar esses momentos, para que quando chegar o seu tempo de transição estejam preparados para evoluírem cada dia mais e mais na escala do bem, do mundo espiritual e também do mundo terreno. Que sejam visitadas também neste momento as prisões, os presídios, que os nossos irmãos que lá estão cumprindo as suas penas possam estar em resignação e paciência para ressarcir os seus débitos com a sociedade e para que haja aprendizado, que os seus corações estejam voltados ao bem, à transformação e que eles deixem que o amor de Cristo possa entrar para transformá-los e renová-los, para posteriormente poderem prosseguir sua caminhada, porque Deus não abandona ninguém ao seu próprio destino. Todos estamos sempre acompanhados do amor e do bem. Que adentrem também as clínicas, os hospitais, esses queridos amigos de luz enviados por Jesus Cristo. Que o amor de Maria Santíssima possa acolher o coração das mãezinhas que estão com seus filhinhos doentes, que possam ser acolhidos os corações que sofrem com a partida para o mundo espiritual dos seus familiares, que possam ser acolhidos com a amorosidade de Maria Santíssima os corações que neste momento têm seus familiares adoentados, e que todos aqueles que estão acamados sejam abençoados com a necessária tranquilidade para enfrentar esses momentos de luta e também com a saúde para que possam se recuperar e seguir seus caminhos junto aos seus amados. Nesta noite de bênção, agradecemos pelas palavras aqui recebidas e pedimos que o nosso entendimento se expanda para que possamos fazer bom uso daquilo que estamos aprendendo no dia a dia. Que a graça divina nos ajude a sermos gratos
e compreensivos, empáticos e amorosos, e que sigamos pelos caminhos do bem, da paz e da luz divina. Agora então, meus queridos, nós vamos ler um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 8, que fala bem-aventurados os que têm puro o coração, e nós vamos ler a partir do item 3, que diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo, para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham. Meus queridos, é muito interessante essa passagem que aqui é falada no Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? Que nós temos que ter o nosso coração como o coração de uma criança, simples e humilde. E aí aqui Jesus está falando da inocência, do coração sincero, da pureza, da simplicidade, sem aquela afetação. Quando nos aproximamos do nosso irmão em necessidade, seja de necessidades físicas do alimento, das vestes, ou sejam de necessidades espirituais ou emocionais, um carinho, uma atenção, uma palavra, uma escuta compassiva, nós devemos o fazer como uma criança, ou seja, com simplicidade, amorosidade, humildade no coração, sem nos acharmos mais que os outros ou nos acharmos especiais, e sim servirmos com essa amorosidade. A mesma coisa sobre a vida. É claro que nós devemos observar as dificuldades e as lutas da vida e estarmos atentos, não sermos ingênuos conforme as situações se nos apresentam, mas observarmos sim a vida com essa humildade e essa simplicidade, essa gentileza no coração que Jesus nos fala aqui. Porque logo acima, aqui, quando ele fala sobre a simplicidade e a pureza de coração, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E segue, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está escrito em Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Então Jesus está nos exemplificando aqui que nós temos que receber o reino de Deus com o nosso coração, assim como uma criança, simples, humilde, amoroso, dedicado, buscando sempre em primeiro lugar o reino divino, que o resto de todas as outras coisas da vida nos serão acrescentadas.
Por quê? Porque nós viemos aqui, meus amados, não a passeio. Nós viemos aqui para a nossa autotransformação. Nós não estamos aqui para conquistar o carro do ano, a casa mais perfeita, o corpo escultural, o namorado, a namorada mais linda, mais lindo, o bolso cheio, a conta recheada. Não é para nada disso, meus queridos. É claro que as conquistas humanas e materiais fazem parte da nossa vida, porque nós estamos ainda aqui no plano físico. Mas nós não podemos ter o foco nessas coisas. O nosso foco deve estar no reino divino, tendo o nosso coração simples, humilde e amoroso, dedicado e gentil, como o coração de uma criança, para receber as necessárias transformações que precisamos e para nos esforçar como uma criança se esforça na sua brincadeira, de forma simples, amorosa, gentil e também dedicada. Porque você já viu alguma criança que não busca todos os dias as suas brincadeiras? Eles se dedicam a isso, não é? Mas com simplicidade, com humildade, com amorosidade. É assim que nós devemos estar diante ao reino de Deus. E o reino de Deus deve habitar no nosso coração, dia após dia, na nossa autotransformação, nas nossas buscas espirituais, na nossa compreensão de que aquilo que nós precisamos ressarcir, conforme as dificuldades vão se apresentando, são naturais não apenas a nós, mas a todos os seres da Terra. E que essas benditas oportunidades se apresentam para o nosso enriquecimento, para a nossa evolução. Que sejamos simples, queridos, humildes, amorosos, gentis, como uma criança, como assim Jesus nos disse. Que nós sejamos dessa forma para com o reino de Deus e para com todas as coisas que vivenciarmos no nosso dia a dia. E isso não significa ter ingenuidade, mas sim ter essa generosidade infantil e inocente, de forma a construir coisas boas no nosso espírito e para todos aqueles que nos rodeiam também. Vamos agora então à nossa prece final para posteriormente encerrarmos o nosso Evangelho no Lar. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, de justiça e de fidelidade, Jesus Cristo, irmão maior, nosso querido Mestre que sempre nos leva pela mão. Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, amada mãezinha de todos nós, venerando os amigos espirituais, queridos benfeitores que vos preocupam conosco e sempre estão conosco nos estimulando. A todos vós, nossos bem-amados, nós vos agradecemos pelas palavras, pelas bênçãos, pelas boas vibrações que recebemos aqui através do nosso Evangelho no Lar. Vos agradecemos e vos pedimos que a vossa graça bendita sempre nos conduza pelo caminho do bem e que nós estejamos atentos, fazendo a nossa parte com dedicação, instruindo-nos e andando pelos caminhos do bem. Somos gratos, somos gratos, somos gratos. Podem fazer aqui suas preces individuais, meus queridos.
E assim, vamos agora então encerrando o nosso Evangelho no Lar. Antes de nos despedirmos, os relembro que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas nós temos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras às 18h30 nós temos o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, através do Momento do Passe, nós temos ali a recepção dos fluidos benéficos a partir da espiritualidade superior. Sou grata a todos pela companhia e desejo que haja nos nossos corações muita, muita paz. Mil bênçãos e até o nosso próximo encontro. Que Jesus, Maria Santíssima e os nossos benfeitores espirituais nos conduzam ao bem maior. Um grande beijo no coração de todos e tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Paz e luz.